malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa de 3 amigos muito apaixonados por este hobby, muito faladores e que vos têm sido sempre com muito gosto esta companhia nestas conversas muito divertidas sobre jogos de tabuleiro. Meu nome é Marco Silva e tenho um enorme prazer de estar a gravar mais um episódio com meus bons amigos Miguel Lourenço. Olá, Miguel. Olá, Marco. Olá, pessoal. Viva, viva, Miguel. E Bruno Maciel. Viva, Bruno. Olá, Marco. Olá, pessoal. Olá, viva, viva. Hoje decidimos falar-vos de um tópico que já tem vindo a gerar muita controvérsia nas comunidades de jogos de tabuleiro, em todo o mundo, com pessoas de um lado e do outro sobre opiniões se os Kickstarters são ou não uma boa influência para o hobby. Mas não vamos desbravar este assunto sozinhos, decidimos pedir reforços e não poderíamos estar melhor acompanhados do que com o nosso convidado especial neste episódio, o Pedro Rebelo. Muito obrigado, Pedro, por teres aceito, por esteres junto a nós neste nosso humilde cantinho de conversa. Muito obrigado, Pedro. Olá, Marco. Obrigado. Sim, bem-vindo, bem-vindo. Se ainda não conhecem o Pedro, então, ou muito provavelmente já o conhecem, numa das diferentes vertentes onde ele está ligado aqui ao hobby, mas podem sempre dar uma vista de olhos à loja online, Jogar Tabuleiro, onde não só tem um serviço de venda de jogos, mas também de aluguer de jogos, uma coisa bastante inovadora cá em Portugal. Ainda tem, se calhar, se ainda não experimentaram, deem uma vista de olhos ao Lucky Meeple, o sorteio recorrente onde o Pedro sorteia vários jogos. Ou então, se provavelmente já viram o Pedro em alguma das comunidades de jogos de tabuleiro, principalmente numa que ele dinamiza bastante, ligada aos Kickstarters. Ele normalmente organiza até vários group pledges com preços bastante interessantes e vantajosos para a malta e dinamiza um grupo para falarem sobre os Kickstarters, dos quais eu também pertenço e também vou participando e vou gostando bastante. Por isso, Pedro, muito obrigado pelo contributo, também estás ao hobby e os parabéns por esse contributo, que é bastante interessante. Se alguma destas coisas não conheciam e gostavam de saber, olhem para a descrição porque estão lá os links para estes projetos que o Pedro também apoia no hobby e é uma maneira também de vocês seguirem o Pedro, o trabalho dele também e o contributo que ele faz. Antes de, se calhar, começarmos a falar sobre o tópico e desbravar este tema, se calhar vou investir só um minuto para explicar para todos, porque alguns dos nossos ouvintes podem não conhecer, o que é isto do Kickstarter, como é que ele surge aqui ligado um bocado ao hobby. O Kickstarter é uma plataforma provavelmente a mais conhecida de crowdfunding, onde podemos simplesmente apoiar com o nosso dinheiro projetos que estejam à procura de financiamento para se tornar uma realidade. Não é de todo uma loja online, nem um marketplace de produtos e marcas. E não é exclusivo de jogos de tabuleiros. É simplesmente uma forma de pessoas independentes que queiram se autofinanciar aos seus projetos, possam se ligar a pessoas interessadas em apoiar esses projetos, normalmente com uma promessa de ter o produto com uma vantagem financeira no dia em que eventualmente seja produzido. Os jogos de tabuleiro tornaram-se, quase que tomaram conta no fundo desta plataforma, sendo um dos principais até tipos de projetos à procura de financiamento, também os projetos com maior volume de financiamento gerado, por isso bateram ali alguns recordes, tendo em conta que não é a única também, nós vamos a chamar de Kickstarter, mas não é a única plataforma de crowdfunding. Existem plataformas concorrentes, até, muito mais focadas, por exemplo, em jogos de tabuleiros, como é o caso do GameFound, mas também existem muitas outras, Indiegogo e muitas outras aqui, de crowdfunding. Mas quando estamos a falar de crowdfunding é exatamente isto. Claro está que eu disse aqui algumas coisas que vão de certeza vir na nossa discussão, nomeadamente isto não ser um marketplace ou uma loja online, mas vamos discutir. A realidade é que, por definição, não são. E agora que estamos mais ou menos na mesma página sobre o que é o Kickstarter e o conceito mágico do crowdfunding, vou passar aqui a palavra ao Pedro, lançando um bocado a nossa discussão, a nossa conversa de hoje, sobre então porque é que eu, individualmente, cada um de nós, devia fazer bem então uma campanha de Kickstarter. Pedro, no teu ponto de vista, o que é que são esses... Eu vou começar por responder uma coisa super irritante, que é depende. Depende, mas depende da pessoa que tu és. Eu vou explicar. Começas bem. É sempre aquela resposta. É assim, correta. Estamos a assumir que as pessoas agora com a tua introdução sabem, tu enquadraste bem o que é o Kickstarter, não é? E portanto é óbvio que quando os jogos entram em Kickstarter tem de haver algum benefício imediato. Portanto, não só financeiro, mas se calhar mais material, mais conteúdo exclusivo em Kickstarter, né? Faz todo o sentido uma pessoa que faça back a um jogo que esteja no Kickstarter, que esteja à espera de algo exclusivo que mais ninguém vai ter no mercado, não é? Antigamente, em alguns jogos de tabuleiro, nomeadamente, agora está-me a falhar, o Seven Citadel, penso que o Seven Citadel, quando foi lançado no Kickstarter, havia a promessa do jogo não sair do Kickstarter, portanto as pessoas que faziam back do jogo no Kickstarter tinham ali uma oportunidade única e exclusiva de terem o jogo, não é? A ideia, inicialmente,
era que o jogo nunca chegasse às mãos das lojas, às mãos de pessoas através de lojas Retalho, europeias. retalho. Isso foi para água abaixo, completamente, pronto. E acho que a partir daí acho que não há ninguém que pense que, portanto, o FOMO, Fear of Missing Out, nós havemos de falar sobre o FOMO, mas acho que não há ninguém no meio que pense, olha, não vou conseguir ter o jogo. Penso eu que ninguém pensa isso. Não sei se a vossa opinião é diferente ou não. Pronto. Acho que não. Pronto. Pelo menos da minha parte. Ok. A vantagem mais óbvia é, sim, os Kickstarters à partida, há exemplos em que isto não acontece, à partida é mais barato, e deveria ser mais barato. Faz todo o sentido que seja mais barato porque vocês estamos a comprar o jogo diretamente à editora, portanto não há a fatia, a margem do distribuidor, não há a margem dos retailers, que são as lojas que depois vendem e compram ao distribuidor, por sua vez compra à editora e etc. E feito por um autor, portanto há aqui uma cadeia enorme, não é? Há uma série de margens, portanto essas duas últimas margens não existem no Kickstarter. Faz todo o sentido, se eu estou a comprar um jogo à editora, que pague menos. Por outro lado, as editoras absorvem essa margem, e especialmente as editoras mais pequenas, que precisam dessa margem porque não têm um catálogo muito grande de jogos, têm aquele, ou têm mais 2 ou 3. Epá, e se aquele jogo falhar, vem-se com problemas de pagar ao autor, ou à malta administrativa, ou aos designers, ao marketing, tudo. Então não estamos a falar de uma grande editora. Estou, obviamente, a dar o exemplo de pequenas editoras, pequenas e médias, não é? A maior editora que já apareceu no Kickstarter, eu diria, a todos nós conhecemos, que é a Come On, pronto, que tem um catálogo enorme de jogos, e, portanto, o custo por jogo é baixíssimo. Portanto, se houver um jogo da Come On que não tenha... E acho que até agora, por acaso, eu não pesquisei, mas penso que não há nenhum jogo da Come On que não tenha... Seed Funded. Diz? Seed Funded, que não tenha conseguido chegar ao número e superado aquilo. Sim, que eles têm também uma máquina de marketing maluca, não é? Quer dizer, eles para não conseguirem o funding, coitados dos outros, não têm metade do dinheiro. E tem uma equipa, não. O que interessa nos jogos de tabuleiro não é só o autor, não é? Aliás, o que interessa mais é mesmo a editora. O autor, pronto, teve a ideia, fez o protótipo, apresentou à editora, mas a editora é uma máquina gigantesca que tem outros designers e tem outras pessoas que sabem o que é construir um jogo de tabuleiro, e às vezes a ideia inicial do autor vai por água abaixo, não é? O tema pode ser outro, as mecânicas também, portanto o jogo pode ser completamente alterado. O motor da experiência de estar a fazer jogos está lá muito, porque já fizeram muitos, e é normal, claro. E também é um valor que introduzem na cadeia de valor, como tu estavas a definir. À partida, há exceções, claro, mas há uma recompensa imediata do valor financeiro. Portanto, eu estou a pagar 50 euros por um jogo em Kickstarter, tenho que assumir que o jogo, quando sair em retail, vai custar mais caro. Isso cada vez mais é uma ilusão, porque eu estou a pagar, quando fazes uma encomenda pelo Kickstarter, a maior desvantagem é que estás a pagar os portos de envio de uma cópia. Não estás a comprar uma loja que encomendou 100, 200, 300 cópias e, portanto, os portos praticamente não existem. A própria loja vai diluindo o preço dos portos. Portanto, logo aí estás a pagar uma coisa mais cara, que são os shippings. Por isso é que existem as encomendas em grupo e as organizações em grupo que nós fazemos. Agora, eu acho que a maior vantagem, participares num Kickstarter, é para aquelas pessoas que se querem realmente envolver na comunidade e querem estar constantemente a comentar o jogo, a dar feedback aos autores, tiram metade do prazer de fazer um Kickstarter para a malta que está mesmo envolvida neste meio, é o gozo de falar realmente com os criadores, né? E com as editoras e dar feedback e ver, olha, dei aqui uma ideia de uma mecânica que não estava muito bem e o autor respondeu-me e se calhar vai incorporar a minha ideia. Isso acontece muitas vezes isto. Nós temos pessoas em Portugal que nós conhecemos todos, são jogadores e que às vezes contribuem com regras de solo. O Sérgio Alves é um deles. Ele joga e há alguns criadores que já falam com olha, Sérgio, vê lá se estas regras de solo e se esta mecânica funciona ou não. E ele dá o feedback. E esse feedback é tido em consideração e incluído no jogo. Para esta malta, isto é super gratificante. Teres este contacto próximo com uma editora pequena, média, grande, não interessa o tamanho. O que interessa é a proximidade que tu tens. Portanto, eu diria que isso é a maior vantagem de alguém que faça o Kickstarter. Não é a maior vantagem para mim porque eu não me envolvo. Eu não passo horas nos comentários a escrever e a responder. Não tenho tempo e vocês duvido que também o façam. Portanto, essa componente não existe. A questão do preço, mais tarde vou conseguir arranjar o jogo a um preço mais simpático. Portanto, também não faço pack. Parece que estou a fazer de advogado diabo, não é? Pronto. Organizo Kickstarters e realmente não faço back individualmente, pronto, por estas razões. E honestamente, a parte dos exclusivos e as expansões que às vezes oferecem, os conteúdos e os stretch goals, se o jogo é bom, o jogo será bom sem estas coisas todas. Portanto, eu não faço back no Kickstarter à espera que... Eu realmente não preciso das expansões e não preciso daqueles stretch goals. E se o jogo realmente for bom, não precisa daquilo. És um facilitador. Não, sim, eu sou um facilitador. Quase todos os Kickstarters que faço têm uma cópia para mim, como deve ficar claro. Claro. Né? Pronto. Portanto, Faz sentido também, não é? Diz? Claro.
Faz Sim. todo o sentido, não é? Exatamente. E até agora eu comecei a fazer isto desde 2019, portanto faz mais ou menos 2 anos. Foi em outubro, novembro. 150 Kickstarters feitos. Mais coisa, menos coisa. Nem eu sabia, nem eu tinha noção do número até realmente olhar para a página do Kickstarter do perfil e ver lá 150. Portanto, a vantagem para mim é esta proximidade com os editores e com os autores dos jogos. Ok, por acaso uma perspectiva bastante interessante. Não sei, Bruno, qual é a tua perspectiva sobre o que é que te faz, neste caso, não fazer back, porque eu acho que nunca fizeste nenhum. Exatamente. A tua abordagem Não é? foi perfeita. Não, é muito simples. Não é por falta de curiosidade, porque eu até sou das pessoas que com regularidade vai à página do Kickstarter ver quais são os projetos e ver se estão perto de atingir o requisito mínimo para avançarem. Eu sou curioso para saber o que é que existe, mas a minha impaciência é grotesca, e é isso que me faz não ir pelo Kickstarter, porque eu quando quero o jogo hoje ou amanhã ou daqui a 2 dias, que é o que eu normalmente, quando eu encomendo uma loja online, é o tempo que demora a chegar aqui o jogo. Saber que eu faço agora back a um jogo e só daqui a 1 mês, 1 ano, 6 meses, seja lá o que for, é que vou ter o jogo, não é algo que eu consiga gerir internamente e facilmente. Como o Pedro disse, há coisas que são interessantes, mas que a mim não puxam. Por exemplo, os stretch goals. É como o Pedro disse, o jogo é bom pelas mecânicas, e não preciso do bling bling que o Kickstarter muitas vezes traz. Não é que eu não goste de o ter, mas não é algo que eu priorize em relação à minha impaciência. Acho que é uma coisa muito interessante, que em tempos, eu acho que sobretudo no início, era mal visto para a comunidade porque havia muito pouco playtesting, havia muito pouca experiência das empresas e pessoas a título individual que se lançavam no Kickstarter, mas eu acho que já não é o caso de hoje em dia, porque acho que as próprias pessoas fazem esse filtro, porque já está tão massivo, tão conhecido. As pessoas conseguem fazer esse filtro até porque as páginas que não dão informação suficiente arriscam-se a não ter um projeto bem sucedido. Hoje cada vez mais isso é importante, teres uma página que seja apelativa e que tenha informação suficiente para que te chame. E até as próprias empresas que agora cada vez mais se apoiam nesta forma de lançar o seu produto acabam por dar um pouco mais credibilidade à plataforma. Portanto, eu acho que é uma plataforma, estou a falar de Kickstarter, crowdfunding, seja o que for, acho que é muito interessante para a comunidade, até para as próprias empresas perceberem a procura que têm do seu produto e não entrarem em maluquices que depois pode ser um risco muito complicado de suportar, mas para mim, pessoalmente, não é algo que eu esteja habituado a recorrer, é mais só por curiosidade que eu lá vou ver. É isso. Nós já vamos voltar a esse ponto de sentir o mercado via o Kickstarter, porque eu tenho uma opinião sobre isso, mas vou passar a palavra ao Miguel, porque acho que tanto eu como o Miguel fazemos back de muitos Kickstarters sem ser em grupo pledge, se bem que eu faço muitos grupo pledges organizados ali pelo Pedro, por isso, pronto, a verdade, mas não os organizo, mas eu sigo muito o Kickstarter e acho que o Miguel também já fez alguns Kickstarters. Miguel, passo-te a palavra para dizer porque é que tu fizeste back, para tentarmos equilibrar também aqui esta discussão. O que é que para ti te faz fazer o back? Primeiro, Bruno, não sei que projetos é que tu andaste a ver, mas eu não me lembro de nenhum que estivesse pronto no mês a seguir. Certo. Dizes, Não mês sei se ou um reparaste, eu ano. logo a seguir disse um ano a seguir e depois volta Não, para os certo, 6 meses. certo. Portanto, Certo, eu certo, próprio certo. senti a coisa. Eu próprio também sou uma pessoa razoavelmente impaciente e o Kickstarter tu já vais com aquela coisa do ok, isto é só para o ano, não é? Para o ano, na melhor das hipóteses. Depois há atrasos e há toda uma crise de contentores que já agora, pessoal, vejam os episódios anteriores, ouçam os episódios anteriores porque nós falámos disso. Não se admirem se as coisas estiverem um bocadinho atrasadas. Uns meses. Mais coisa, menos coisa. Porquê que eu faço os Kickstarters ou porquê que eu faço back aos Kickstarters? Primeiro porque há Kickstarters que eu sei que provavelmente não veriam a luz do dia se não houvesse pessoas a ir lá fazer back. Há muitos jogos e conforme há muitas editoras ou algumas editoras como a Camon, que eu não sei sinceramente se tinha necessidade de fazer Kickstarters, porque provavelmente até não tinha, porque eles sabem que já têm o esquema todo montado e já conseguem chegar às lojas, não é? Eu acho que eles não tinham necessidade de fazer pledges em Kickstarter, mas há muitas empresas pequeninas que precisam daquilo. Sim. E os jogos e os produtos, se não fosse aquele Kickstarter, aquilo não ia acontecer. Ninguém ia ver aquilo e ninguém ia ter aquilo na mesa. E por isso, às vezes, tudo bem que é um risco maior, obviamente, é um risco maior para quem faz o pledge, porque
uma empresa pequena, e muitas vezes é a empresa que o próprio criador do jogo criou de propósito para aquele Kickstarter, porque acontece, se for um jogo da Camon ou da Queen Games ou uma coisa assim, nós temos a certeza que aquilo chega cá a casa, e isso aí não há dúvidas. Mas se for uma empresa pequena, tudo bem, o risco é maior, mas também nós ficamos com aquela sensação de, eu pelo menos eu fico com aquela sensação de, não, eu estou mesmo a ajudar esta pessoa a se calhar a realizar o sonho dela, que é ter um jogo cá fora. E obviamente é o primeiro jogo, e depois há de vir um segundo ou um terceiro. Eventualmente este tipo de plataformas permite, especialmente às pequenas editoras e aos pequenos criadores de jogos, porem coisas cá fora que de outra maneira se calhar não era possível. Boa justificação, vou subscrever. Já vou voltar, porque a razão pela qual eu faço pledge, ou que eu sinto que me move mais a fazer pledge, vai intersetar com essa, mas eu vou construir em cima dessa. Mas antes disso, vou pegar nos pontos que o Pedro e que o Bruno já disseram, do bling e da exclusividade, porque a realidade eu acabo por valorizar isso. Quem me conhece sabe, eu acabo a deluxe, exclusive e não sei o que, com êxtase. Pronto, já há muito tempo tenho essa kryptonite. Quem é que não é um sucker por Metal Coins, por exemplo? Por exemplo, estás a ver. Vá lá. Mas Metal Coins compram-se e arranjam-se, não é? Pronto, não precisam de ser Metal Coins, mas claro que há jogos em que a temática puxa aquele tipo de Metal Coins, não é? Pronto. Lá está, exatamente. Aquela coisa do exclusivo para mim mexe muito comigo. Eu sou um colecionador já há muitos anos nos videojogos e nos jogos de tabuleiro, faço parte do hobby para mim fazer a coleção. Por isso aquela coisa do exclusivo mexe comigo. Deluxe mexe comigo. Deluxe com exclusivo mexe comigo. Todas essas coisas começam a ter assim, tem uns botões muito, muito óbvios que me fazem logo fazer o back. E sim, isso sempre me fez fazer back destas versões, porque quando chegavam ao retalho, eu no início vivi na ilusão que o Pedro estava... Eu também já acordei dessa ilusão, porque o Pedro também fez o favor de vos acordar a todos que nos estão a ouvir dessa ilusão de que isto vai ficar mais barato, porque não vai. A economia de escala depois vai comer todo o preço que nós ganhamos aqui. E depois também, eu acho que há aqui muitas editoras e há muita ganância neste momento em vender no direct to consumer, que é o que estamos aqui a falar, é vender diretamente ao consumidor vertido do produtor e matar toda a cadeia de valor no meio, com o objetivo de comer essa cadeia para meu lucro próprio logo na sua origem. Também acho que a distribuição neste momento tem que ser evoluída a nível mundial. Nós falamos disso um bocado no episódio dos contentores, mas agora que estamos a falar em particular na questão dos Kickstarters, isto tem que haver uma redistribuição muito mais economicamente viável para o mundo que nós hoje vivemos, com distribuições globais para tudo, para tecnologia, para jogos de tabuleiro. Não estou a falar aqui em particular dos jogos de tabuleiro, mas dos jogos de tabuleiro em particular precisam, porque senão vamos estar sempre a ser comidos pelas DHLs da vida para me pôr o jogo em casa, que não lhes custa mais, porque o senhor vai lá com uma paleta de jogos para entregar naquele dia e distribuir por segmentos de país, não lhes está a custar mais enviar cada encomenda para a casa da pessoa, mas é muito mais lucrativo vender isto como uma encomenda única. Mas pronto, isso depois é uma discussão completamente diferente que eu acho que está aqui a travar não só este problema, mas muitos outros. Pegando, como eu disse, tinha duas partes, e para lançar a discussão, guardo esta segunda para lançar a discussão aqui para a equipa, pegando no ponto que o Miguel estava a dizer, que é, eu realmente também sinto muito esta questão do jogo de tabuleiro estar a ajudar as pessoas a desenvolver o seu jogo. Uma indie company, uma empresa independente que está ali a tentar se lançar, e que eu senti que por eu estar a fazer back, estou a materializar esse sonho. E de vez em quando algumas delas são bastante grandes. Mas eu acho, e agora vem a parte da discussão, vou passar a palavra ao Pedro também para ouvir a opinião dele e passar a palavra também para vocês. Eu acho que as grandes empresas estão agora a usar isto como uma forma de pré-financiar a sua produção, que poderiam fazer de forma independente, para algumas delas, e pegando no exemplo que já todos falamos da Camon, mas podemos falar da Fantasy Flight ou de outros grandes que estão lá a fazer isto, que têm máquinas de marketing suficientes e têm marcas suficientemente grandes para fazer pré-orders do jogo, e escusavam de estar a comer largura de banda numa plataforma que foi desenhada para pessoas independentes. E isso eu acho que está a prejudicar o hobby. Porque, tal como o Miguel disse, e eu concordo, há muitos independentes que não teriam outra forma de financiar os seus jogos. Provavelmente nenhuma editora olhava duas vezes para o jogo deles, e nós todos gostamos, porque a editora está formatada para estão todas, cada uma tem o seu target de mercado, e existe
todo o mundo dos jogos de tabuleiro que ainda não tem pessoas a jogar. Nós somos um nicho. E para os outros todos tem que ser estas plataformas, tem que ser estas editoras diferentes, que não são uma editora propriamente dita, porque ainda não nem sequer conseguiram editar o primeiro jogo, que tem que nascer. E precisamos de criar os meios para isso. Eu estou disponível para financiar jogos que eu realmente acredito e gosto. Mas tem que haver largura de banda, porque saem milhares de Kickstarters e se todas as grandes editoras metem o marketing todo em cima, os outros desaparecem. Pedro, qual é a tua opinião sobre isso, já agora? Eu há bocado, quando vocês estavam a falar eu concordo perfeitamente e a maior parte dos Kickstarters em que eu realmente participo, para além de organizar, são aqueles que pertencem a editoras pequenas. Okay. Eu vou falar de um deles no final deste segmento. Um dos jogos que trouxe aqui é um Kickstarter que fiz recentemente de uma editora e de um autor que não é conhecido, pronto, e que eu gosto do jogo. Não ia trazer um jogo que não gostasse, né? Pronto. Claro. Pensei nisso, mas não podíamos acabar o episódio assim pessimistas. Eu estava aqui a pensar se fazia sentido o Kickstarter em limitar o acesso dos criadores. Portanto, uma Camon, por exemplo, não poderia entrar no Kickstarter e publicitar o seu jogo na plataforma porque já tem um determinado número de jogos ou já tem um determinado volume de negócio, seja o que for, seja quais forem as métricas. Para já isso nunca vai acontecer. Isso é bonito no papel, mas isso nunca vai acontecer. Pronto, como é óbvio, não é? Eu não sei exatamente qual é a fatia, qual é a percentagem que o Kickstarter recebe por cada pledge, não faço ideia. Isso deve estar público. Eu, por acaso, acho que sim. Eu já soube. Então, 3% ou 5%. Já não me lembro bem. Falei disso uma vez com o Jason. E eu já eu não ia dizer 2, agora. 3, sim, por aí. Acho que é 3. Acho que foi 3. Ok, estou a tender para isso, por acaso. Mas agora, malta que me estão a ouvir, posso estar aqui a dizer um erro, mas dá de andar à volta destes números, que eu lembro-me da conversa que tive. Provavelmente mais até, se calhar, roça os 5%, porque eles têm, obviamente, de processar os pagamentos, processar os cartões de crédito e tudo, e isso anda sempre à volta dos 3, 2, 3, portanto, nunca pode ser. Quer dizer, obviamente, o Kickstarter tem acordos e tem acesso, claro, obviamente, não, a gateways de pagamento com uma comissão muito mais baixa. Mesmo que o Kickstarter coloque essas restrições, que nunca na vida vai colocar, porque isso vai afetar o revenue do Kickstarter, a Camon também nunca vai deixar de colocar lá os jogos. A Camon e não sei, várias outras, a Queen Games, que o Miguel falou, etc. É bem diferente. Se podem, claro que podem fazer as pre-orders nos sites deles, mas nos sites deles não têm as milhões de pessoas que estão todos os dias constantemente a receber e-mails do Kickstarter, a visualizar, não tem aquele efeito de rede, como é óbvio, não é? Eles sabem que as pessoas estão em grupos de Kickstarter, como nós aqui em Portugal, portanto usam isso para vantagem deles, como é óbvio. Nós estamos constantemente a falar sobre os Kickstarters, não é? E portanto, se esses Kickstarters se movessem para as páginas diretamente das pessoas, alguém tinha de lá ir a todas as páginas das editoras, ver que Kickstarters e que pré-encomendas é que lá estavam. Isso era um desastre. Ninguém ia fazer isso. Portanto, as pessoas não iam falar tanto. Não ia haver esta discussão. Todos os dias nós discutimos. Vocês estão dentro do canal do Telegram e todos os dias nós discutimos Kickstarters. Discutimos pré-encomendas? Não. Ninguém discute pré-encomendas. Agora, discutimos projetos que apareceram no Kickstarter. Hoje, amanhã, discutimos porque é que às terças-feiras aparecem a maior parte dos projetos no Kickstarter e não às quartas e não às segundas. Terça-feira é sempre aquele dia que eu desligo o WhatsApp, já sei. Por acaso, alguém respondeu essa questão do porquê de se fazerem Kickstarters às terças, mas eu não sei se algum de vocês souber exatamente. Não sei. Mas há de ser parecido com as estratégias de marketing, não é? Que os lançamentos para dar buzz durante a semana, a segunda-feira é muito cedo e a quarta-feira já é muito tarde. Ele é o sweet spot ali no início da semana para dar tempo. Muitos deles, na primeira comunicação, no primeiro update, reforçam essa ideia, hoje é terça-feira, portanto temos um Kickstarter para lançar, e é este. Portanto, terça-feira já se tornou o dia da semana que as pessoas estão todas atentas, né? Pronto, e realmente fazem aquilo, já era buzz, e as pessoas durante a semana vão falando sobre o jogo. Portanto, a Camon nunca vai deixar de usar estas plataformas. Portanto, estas plataformas usam muito bem o conceito FOMO, Fear of Missing Out. Isto eu acho que não acontecia se os jogos estivessem diretamente no site das editoras. O FOMO existe mais em grupo. Portanto, obviamente eu tenho Fear of Missing Out de alguns produtos, não é? Pronto. Isso é uma desvantagem das encomendas em grupo que eu ia falar, e a desvantagem de nós estarmos num grupo, todos juntos, são 200 pessoas que estão a falar sobre o Kickstarters, é que se alguém tiver a FOMO, a outra pessoa vai se sentir tocada por esse FOMO, também vai ter FOMO, isto cria um efeito quase exponencial, pronto. Obviamente até alguém cortar as vasas. E há muita gente, felizmente, naquele grupo que corta um bocado ali aquela energia tão positiva às vezes que nós temos, e as pessoas começam a pensar um bocadinho de forma mais racional. Há muita emoção ali. Aquele canal parece uma telenovela mexicana, às vezes. Já, é verdade, confesso. É isso. Esta discussão de se as editoras deveriam ou não parar de usar o Kickstarter, não há um objetivo, porque isso nunca vai acontecer.
Nós vivemos num mundo, o mundo é gerido por dinheiro, as pessoas querem mais dinheiro e mais dinheiro e mais lucros. Infelizmente é assim. Eu também gostava que os projetos em crowdfund, né, na plataforma do Kickstarter e no GameFound, fossem realmente divulgados por editoras pequenas e por autores pouco conhecidos e depois passassem para outra plataforma, né? Obviamente poderia haver aqui até um conjunto de plataformas, cada um que concentrasse projetos de uma determinada stage, né? Portanto, projetos mais pequenos ias ao Kickstarter, projetos maiores já podias ir ao GameFound. Isso talvez pudesse ser uma solução, haver 2 ou 3 plataformas, não sei. Por acaso não tinha pensado nisso dessa forma, mas também seria uma maneira de continuarmos a ter os indies num sítio e as pessoas continuarem a seguir, mas também dividíamos a audiência, não é? Por isso, também perdíamos um bocado aí. Isso eu acho que ia criar tipo uma primeira divisão e a segunda divisão e não é? É verdade. Não, sim. No meio dos Kickstarters da terceira divisão, entre aspas, não é? Em que são os indies e não sei o quê, se calhar tu vais à procura de um grande projeto e depois acabas por encontrar o outro que Sim. é mais pequenino, mas olha isto também é capaz de ser giro. Se houvesse essa separação, se calhar isso não se notava tanto, percebes? E se calhar as pessoas iam acabar por ignorar os mais pequenos, digo eu. Ou pelo menos não ia haver tanto mercado. Até porque neste momento nos sites do Kickstarter às vezes é difícil, menos conheças as editoras todas, é muito difícil em algumas situações perceberes o que é pequeno e o que é grande. Tudo bem, percebes porque podes ir ver ao site da editora e consegues perceber o catálogo dos jogos, mas não sabes quem é que está às vezes por trás. Pode ser um designer super conhecido, né? Ou um autor super conhecido de jogos que saiu da Come On, isso acontece, sei lá, o Eric Lang sai da Come On, mete-se noutra publisher, faz um jogo, claro que ele tem o nome, portanto qualquer jogo do Eric ou de outros conhecidos, não interessa o tamanho da editora, o jogo é do Eric. E é bastante interessante ver, hoje em dia o mercado está mais aberto nesse aspecto por causa do Kickstarter, porque eu acho que nenhum deles ia ter coragem de dizer vou lançar uma editora e vou agora montar a máquina de marketing que a editora precisa de ter para lançar diretamente para o retalho. Mas é surfar a onda do Kickstarter, que já existe, e nessa aí eu já não preciso fazer marketing, tal como estavas a dizer, Pedro. Epá, a comunidade já está montada, já existem grupos até, comunidades que nasceram à volta desta plataforma e de plataformas derivadas, já nasceram outras plataformas. O GameFound nasce claramente para colmatar as falhas do Kickstarter do ponto de vista da plataforma, falhas técnicas para jogos de tabuleiro, por isso, e criou um mercado por si só e está a ganhar dinheiro como lixo também. Por isso, há aqui imenso dinheiro em cima da mesa. Eu tenho talento, porque eu sou capaz de fazer o jogo, já aprendi o suficiente sobre todas estas dores de cabeça de produção, com a Come On ou com outra grande editora, saio e tenho essa coragem. Antigamente, sem uma plataforma Kickstarter, eu não teria isso. Por isso é um positivo, eu vejo isso até como bastante positivo. O que me custa é que são demasiados, nós somos overrun. E eu não consigo, Pedro, até gostava de ouvir a tua opinião sobre isto. Eu não consigo seguir todos os Kickstarters que saem. Não consigo, é impossível. Eu consigo seguir o topo das recomendações, o que o grupo vai discutindo no grupo Telegram também vai-me suscitando de interesse, eu vou clicando e de vez em quando faço back, pronto, junto-me a mais um grupo de players, pronto, acontece. Outras vezes acontece também discussões aqui neste podcast, não é, Miguel? Também já me aconteceu. Uma vez Nunca aconteceu. O Miguel, uma vez estávamos a falar e ele disse, eu não vi este jogo, e depois no dia seguinte recebo uma mensagem no Telegram do Miguel, foi porque nós acabamos de gravar e passado, eu li a coisa, cliquei no botão de back e de manhã o Miguel manda uma mensagem, não acredito que foste fazer back ainda ontem à noite. Porque ele segue-me no Kickstarter e pronto, e recebeu a notificação. Eu também não sabia, foi aí que eu soube que o Miguel estava a seguir no Kickstarter. Mas é engraçado que esta coragem existe por causa da plataforma, mas eu não vejo isto a acontecer fora dessa plataforma também. Ou pelo menos não acredito que fosse assim tão fácil. Não sei, Pedro, achas que isto é uma vantagem grande? Isto gera alguma rotatividade entre o pessoal. Não há muita, mas ainda há. Pronto, entre designers e pessoal. Muitas vezes o pessoal que está no backstage que nós não conhecemos e não vemos, não é? Pessoas que dão apoio, nós só vemos na caixa de um jogo, vemos a editora, vemos o autor do jogo, o designer, e não vemos mais ninguém. E o resto da equipa? E quem faz os playtests? De vez em quando, no manual, realmente, as pessoas agradecem a quem faz os playtests, mas há muita malta que está no backstage e que é invisível. Pronto, a equipa que muitas vezes que muda o jogo que nos é apresentado. O autor apresenta o jogo à editora e há uma equipa que a própria editora tem, às vezes a malta de fora, não é? Há muita gente que trabalha em regime de freelance também, as editoras não têm que ter a capacidade financeira para ter toda a gente contratada, não é? Pronto.
Portanto, há muita gente que trabalha entre editoras e que dá este feedback e que ajuda a que os jogos sejam colocados cá fora e que sejam bons jogos. E isto, realmente, o Kickstarter tem essa vantagem. E tem essa vantagem porque as editoras conseguem pré-financiar o jogo antes de realmente de fazerem seja o que for, antes de produzirem. Por outro lado, nós também, quando vemos os vídeos dos Kickstarters, aqueles protótipos, não são protótipos, aqueles protótipos são praticamente o jogo final, não é? Pronto, portanto, eles já tiveram que investir esse dinheiro. Portanto, o Kickstarter aí, nós achamos, não, o Kickstarter é para eles engarear dinheiro para fazer o jogo. Não, o jogo já está feito. Okay? É para produzir. Ou pelo menos a ideia do jogo, o protótipo já está bem feito, já contactaram uma fábrica na China ou na Europa, seja onde for, já produziram samples do jogo. Não andam com meeples comprados ali na loja da esquina ou na loja dos 300 e com autocolantes e com cartas. Isso raramente acontece. Não é? Quase todos os jogos em Kickstarter têm um vídeo. Alguém teve de o fazer. E os editores de vídeo pagam-se bem. Portanto, houve ali um investimento bastante grande. Portanto, o Kickstarter é uma forma de recuperares um investimento rapidamente. Não tens que esperar um ano para recuperar o investimento. Passado uma semana, ou 2, ou 3, depende dos Kickstarters, recuperas imediatamente esse investimento, tens o dinheiro na conta bancária, tens os teus custos pagos, pronto, e a partir daí, assim, vais mandar produzir o jogo e etc. É óbvio, tem de haver um investimento. E nós vemos aqui no canal, discutimos muito isso. Quando vemos um projeto no Kickstarter, a primeira coisa quase que perguntamos, para além da pergunta do será que há retail pledge, mas essa neste momento é a primeira pergunta, há um desconto? Não há? Pronto. Mas a segunda pergunta esta malta tem um livro de regras online, posso ver, tem um jogo no TTS, posso jogar o jogo e experimentar o jogo antes? Pronto. Yeah. Portanto, essas são as duas primeiras perguntas que a malta faz. Okay? É verdade. Hoje em dia é assim. E eu ia passar a palavra ao Bruno também, porque Bruno, tu não passas por este FOMO, tu não sentes que vais perder nada por não estar aqui, mas a verdade é que há aqui uma transformação, eu acho, está a começar a haver, ou já começou se calhar há uns anos atrás, para o Kickstarter quase ser esta fonte de inovação de onde é que são primeiro lançados os jogos. E tu também tens essa parte, tu gostas de ser o primeiro a jogar os jogos, gostas de ser a pessoa que realmente começa a conhecer coisas que nem toda a gente conhece. Por isso, há aqui muita coisa que eu via-te a gostar de Kickstarter, tirando a parte do tempo. Eu percebi que esse ponto é constante bem. Mas não muda Marcos, isso? Se me dissessem, ok, tu fazes aqui back a um jogo e daqui a um mês, eu já nem estou a dizer amanhã ou depois da amanhã, mas daqui a um mês é garantido que ele chega. E é uma novidade, porque sabes que eu gosto de novidades e essas coisas todas. E isso era capaz de transformar a minha forma como eu penso no Kickstarter. Mas o desconhecido, para mim, o facto de ser daqui a 6 meses ou daqui a um ano, como o Miguel diz, na maior das hipóteses é daqui a um ano, mas se calhar até isto pode atrasar. Não. E eu conheço muita gente que faz vários ao mesmo tempo e depois até tem a lata de me dizer: olha, sabes o que é que me chegou hoje? Eu nem sabia que eu tinha feito back a isto e chegou-me hoje este jogo. Eu fico assim a pensar: mas caramba, como é que isto é possível? Eu não era capaz, a minha ansiedade não ia deixar que isto serviu uma carapuça boa nesse momento, mas pronto. Mas tu falaste uma coisa engraçada. Quem nunca? Eu acho que isto do crowdfunding obviamente está a mudar a indústria em vários níveis, mas foi o Pedro que falou, experimentar os jogos no TTS. Eu acho que estas plataformas digitais com o crowdfunding são uma simbiose muito interessante. Porque dizeres experimentar o jogo antes de toda a gente, agora já não é comprar o jogo. Tu agora tens em quase todos os jogos, acesso a eles, nem que seja de forma digital, consegues pelo menos experimentar, teres um bocadinho do feeling do que é o jogo. E eu acho que isto com o Kickstarter acabou por exponenciar esta indústria das plataformas digitais, e as plataformas digitais ajudam o Kickstarter e estas plataformas de crowdfunding. Portanto, respondendo à tua pergunta, se fosse mais fácil gerir a minha impaciência, sim, porque eu não tenho nada contra o Kickstarter tirando essa situação. Mas isso é uma coisa muito pessoal, porque lá está, se o jogo fosse daqui a 1 a 2 dias, eu seria se calhar o maior cliente dos Kickstarters de Portugal, porque eu às vezes exagero também nesta coisa de querer experimentar as novidades. E isto seria, para mim, seria ótimo eu ter essa possibilidade de conseguir os jogos mais cedo, mas não é possível ainda. Pode ser que daqui a uns tempos me digam: olha, em um mês tens o jogo. Pronto. Ok, vou já mudar o meu chip, mas acho que não estamos assim tão perto disso. Mas olha que, e o Pedro pode-me corrigir, mas há jogos que chegam
Não é muito normal agora, infelizmente, e podemos falar até sobre isso, mas há jogos que chegam efetivamente primeiro aos pledgers do que chegam ao retalho, com uma diferença relativamente grande. E depois há os ao contrário, não é? Como eu já tive Era isso que eu ia dizer. casos onde já saiu a expansão e eu nunca vi. Ultimamente tem sido o contrário. Pois, que acho triste, completamente inadmissível. Tem sido o contrário. Acontece muito um jogo, por exemplo, de ser de uma editora americana, por exemplo, inglesa, fazem acordos com outras editoras em outros países, né? Principalmente Espanha, através da Maldito, por exemplo, e a Maldito consegue lançar os jogos. Isso aconteceu com um jogo, agora não me recordo, isso aconteceu há uma semana, mas estou a ter uma branca, de um jogo que não me chegou a mim, ainda não chegou aos backers, mas a Maldito, não sei se foi a Maldito ou a Arrakis, agora pronto, mas uma editora espanhola que comprou os direitos do jogo, conseguiu produzir o jogo mais rapidamente do que a editora original do jogo e o jogo já está no mercado. O que é que se diz a isto? Noutras indústrias isso seria inadmissível, porque isso também tem a ver com a forma como eu faço o contrato de cedência de direitos, mas no contrato devia haver um embargo de uma data, não é? Quer dizer, estas coisas deviam ser pré-acordadas. E os contratos perfeitamente podiam ter isto. É uma questão de, se eu por negligência não o puser lá, a editora está no direito de fazer à zap, não é? Quando mal consegue, põe na prateleira. Mas os embargos existem lá porque as outras indústrias todas produzem no mundo inteiro, não produzem só na China, e depois quando chega ao retalho ao mesmo tempo, porque até depois pode criar canibalizações de mercados de um lado para o outro, que é normal. E para evitar isso, o dono, neste caso principal, a casa-mãe que tem o IP, é que é responsável por organizar esse mundo todo para andarem todos no mesmo comprimento de onda. Acho que isso é um erro, mas isso é corrigível, na minha opinião, não é? Espero eu. Sim, é perfeitamente corrigível, mas acontece, e aconteceu mais do que uma vez. Eu acho, honestamente, que foi, é o que tu disseste, foi um bocado o wishful thinking das editoras que não colocaram essas cláusulas em contrato e acharam que, não, nós vamos produzir o jogo primeiro, porque temos tudo pronto, é só... e esta editora até enviou um e-mail que explicou exatamente isso. E disseram, olha, as coisas já estavam todas prontas, já estavam quase a sair de fábrica, mas com os delays de shipping, os espanhóis foram mais rápidos a produzir e a enviar jogos dentro da Península Ibérica. Pronto. Portanto, isto é uma situação anormal, dada aquilo que estamos a viver com os atrasos no shipping. Mas a Steam Forged Games, por exemplo, é o contrário. A Steam Forged Games, eu já uma vez falei que costuma um bocado estar sempre a bater na mesma tecla, mas com eles eu pessoalmente deixei de fazer back. Porque eu recebi o jogo 2 anos quase depois, 1 ano e meio, depois do retalho já ter saído. Não há justificação a não ser o primeiro stock foi para o retalho e o segundo stock ou o terceiro wave. Eu acho que fiz parte da 4ª wave de entrega. Por isso a minha entrega já estava tão longe que já quase dava para fazer um patch na minha versão. Ele, se quisesse corrigir alguma coisa, já dava para meter uma nova versão de livro de regras na minha versão. Acho que isso é inadmissível. Para Kickstarters, acho que é inadmissível. Não sei se aconteceu com mais alguém. Até deixo para os nossos ouvintes se isso aconteceu com outros Kickstarters, mas a minha aconteceu-me com este em particular. Fiz o único back que eu fiz deles foi assim e foi muito mau. Acho que foi muito mau porque eu li aos comentários, não é? Quer dizer, não era a única a achar que era injusto. Para todos os efeitos estás a autofinanciar o retalho. Nem sequer era isso que tu estavas a fazer. Não estavas a financiar a produção para retalho, estavas a financiar a produção para um conjunto de pessoas que apoiou a criação daquele jogo. Para o retalho, acho que os retalhistas também conseguem financiar essa componente. Mas aí é que eu acho que as grandes editoras podem de vez em quando aproveitar, e algumas histórias menos boas que, na minha opinião, têm de dar um mau nome à plataforma e ao hobby. O que é que tu achas, Pedro, Miguel? Devolvendo-te a palavra, Pedro, mas abrindo também aqui para o resto da malta, se quiser comentar. Isso também já acontece comigo em relação aos pledges de grupo e feitos individualmente. Acontece muitas vezes as pessoas que fazem... talvez a vantagem em alguns Kickstarters e a desvantagem noutras. As pessoas que fazem pledges individualmente, diretamente pelo Kickstarter, às vezes recebem o jogo primeiro do que eu, que encomendo 80 cópias. 80 cópias é um exemplo real e que aconteceu com Terraforming Mars, que foi o top. Pronto. Eu ainda estou completamente traumatizado com os vários caixotes que chegaram. Pronto. Enfim, 80 e tal cópias. Bom. Mas pronto, isso aconteceu. A malta que fez BR recebeu o jogo primeiro. Honestamente faz todo o sentido, porque pagou um shipping, $20, $30, $15, o preço que for, pagou, eu vejo como pagou por ter um serviço prioritário. Pagou, tu pagas mais, então tens que receber o jogo primeiro. Okay? Okay. Acho que isso e as lojas recebem depois. Seja lojas ou seja em group pledges, porque há uma diferença entre retail pledge e group pledge. Mas pronto, isso já aconteceu e às vezes as pessoas que estão no... Eu sempre que faço uma encomenda de grupo, crio um canal no WhatsApp ou no Telegram
para as pessoas se juntarem para aquele jogo. Portanto, como devem calcular, o meu telefone tem 200 grupos ou mais. E isso acontece, às vezes as pessoas estão um bocado... Para já, a ânsia de receber o jogo é tal, porque já esperaram 1 ano, ou 6 meses, ou o tempo que for, que começam a ver fotografias nas páginas do Facebook ou Instagram de malta que conhecem, às vezes no norte do país, no sul, não interessa, conhecem, já estão a jogar, e começam a ficar cada vez mais ansiosas quando é que o jogo chega. Quando é que o jogo chega ao Pedro, porque o Pedro ainda tem que tirar os jogos dentro das caixas e enviar-me a mim. Portanto, tudo isso, às vezes as pessoas que não estão preparadas para lidar com esta montanha russa de emoções, né? E a essas pessoas eu digo, então não façam Kickstarters, por favor. Porque se não conseguem lidar com estas emoções todas, acalmem-se, que o jogo há de chegar às lojas e vão conseguir comprar o jogo como o Bruno, né? Pronto, podem-se juntar a uma loja, uma friendly game store. Mas pronto, isto às vezes acontece, esta questão dos prazos. Pronto. E também acontece às vezes enganarem-se. Eu já recebi, a semana passada, deveria ter recebido um jogo que era o Role Player Adventures, e recebi uma expansão má para um jogo péssimo. Pronto. Desculpa. É rir-me do mal dos outros, mas desculpa. Realidade. Acontece, pronto. Normalmente a distribuidora não, o expedidor que na Europa tem sido a Happy Shops. A Happy Shops tem andado a enviar montes de Kickstarters, mas mesmo bastantes. Eu recebo mails todas as semanas da Happy Shops, olha, um dia vamos te enviar este jogo, está bem? Então quando enviares avisa. Mas eles dizem mesmo isso, um dia vamos enviar o jogo, e recebo o jogo passado às vezes 1 mês. Pronto, ou 1 mês e tal. Portanto, e já nem partilho esses e-mails com a malta, porque a malta vê o e-mail, vou receber o jogo daqui a 2 semanas, será que vem, Pedro? Eu um dia 28 vou aí a Lisboa, será que tem um jogo? Eu não sei, não faço ideia quando é que eles enviam um jogo. Portanto, há uma ânsia, eu compreendo que seja frustrante, super, porque já esperaste 1 ano pelo jogo, mas também a culpa é um bocado minha, porque eu tento acompanhar os Kickstarters e divulgar aquilo que recebo, né? Todas as etapas. As pessoas sabem, sempre que sai um update do Kickstarter eu divulgo no canal, há alguma troca de mensagens com o criador e publico, existem novos add-ons, eu também aproveito. Portanto, tudo isso vai aumentando, essa ânsia. Pronto, não é a mesma coisa de fazer se calhar um pledge individualmente um Kickstarter, e se tiveres as notificações desligadas, pronto, estão desligadas e daqui a 1 ano é de receber o Kickstarter. E sim, as pessoas esquecem-se, mesmo que eu até me esqueço dos Kickstarters que vão receber, portanto 150. não há mal nenhum. É dureza. Eu tenho uma lista gigantesca e pronto. Eu tenho lá, hei de receber, mas eu tenho que desligar porque é impossível. Não conseguiria gerir estes Kickstarters todos se eu fosse uma pessoa super emotiva e não conseguisse lidar com estes atrasos. É impensável. Eu desligo, faço o pledge, as pessoas transferem o valor do pledge e acabou. Sempre que eu receber alguma coisa, eu transmito. O modus operandi é isso. Eu ia lançar, e tu agora tocaste num ponto, ia lançar aqui para a mesa, não sei se o Bruno, se o Miguel também querem pegar neste ponto, mas um último ponto aqui para nós discutirmos que tu tocaste aqui, que acho que é relevante, que é não receber os jogos. É um risco. É um risco real. A diferença entre comprar numa loja é que eu saio de lá com o jogo, como o Bruno gosta, né? E vai lá para a mesa logo a seguir. Isso é o meu maior pesadelo. Tu disseste não receber o jogo, meu Deus. Mas é verdade, é uma pesadelo. realidade. Eu, por acaso, nunca me aconteceu. Eu já fiz umas dezenas e nunca me aconteceu de não receber um jogo que fiz. Houve momentos onde eu senti que aquele jogo provavelmente não ia acontecer, mas eventualmente aconteceu. É muito estranho. Tu compraste uma coisa para a qual não tens nenhum direito, e pronto, vou sublinhar isto para quem nunca fez nenhum Kickstarter. A realidade é que não temos nenhum direito de reclamar de não termos recebido um jogo, porque o jogo pode nunca ser produzido, e se nunca foi produzido, a empresa ficou com o dinheiro, tentou fazer uma coisa que não conseguiu terminar e it's all good, está tudo bem. Era mesmo isso, é esse o risco. By the way, isso sozinho, na lista que estávamos a falar no início, isso também devia valer menos dinheiro, não é? Pago, versus no retalho onde a coisa já é certa, não é? Quer dizer, eu estou a assumir o risco que o editor também não sabe se vai vender aquele jogo, se o puser na prateleira, não sabe se o vai vender. Mas se eu estou a comprar de antemão, eu não sei se eu vou receber. Então a transferência desse risco é transferência de dinheiro, que eu estou a pagar a menos esse risco do criador. Por isso ele também não me pode cobrar a mim como está a pôr na prateleira. Acho que é a economia, não é? É funcionar e como as coisas são. Mas é uma realidade. O Bruno já comentou, por acaso, que é o maior medo dele, não é? É um pesadelo isso, não esquece. Se me fizessem isso eu ficava traumatizado. Não receber um jogo. Não sei, Miguel, antes de passarmos aqui ao Pedro, que tem 150, por isso até gostava com esse número, dado alguma estatística engraçada, mas tu também sentes esse medo, é uma das coisas que pensas. Eu não, por acaso. Penso, claro, que existe, mas eu não posso pensar nisso, não nunca fazia back. É por aí. Ou seja,
Medo que não chegue, confesso que, lá está, estou como tu. Se eu tivesse medo que as coisas não chegavam, eu nunca fazia back de nada. E de vez em quando faço back de algumas coisas. Só que é preciso, no meu caso, o que eu penso é, se eu estou a fazer back, quer dizer que isto é disposable income, não é? Ou seja, é dinheiro que eu estou a pôr ali, pode não acontecer, nunca me aconteceu não chegar, ok? E já fiz back a alguns. Mas, se algum não chegar... É assim, eu também tenho algum cuidado, entre aspas, de não fazer back a coisas que sejam estupidamente caras de sítios que eu não conheça. Por exemplo, se for um jogo da Camon, se calhar, eu não me importava de dar 100 euros porque eu sei que chega. 100, isso é super baratinho, Miguel. Da Camon, por acaso, não compraste Era uma expansão. Era uma expansão. Ok. Sim. Era só a expansão. ok. Mas, não, mas imaginem, não é? Se for de uma editora que eu sei que está cá na rua e que tem vários jogos publicados, etc., a probabilidade de eles fazerem aquilo e do jogo me chegar a casa é muito maior e, portanto, não me importo de fazer back a um jogo que me vai custar 100 ou 150 euros por aí. Agora, os mesmos 100 ou 150 euros para uma editora que não se conhece ou que é o primeiro jogo, etc., por aí fora, é um risco maior, obviamente. Uma vez mais, nunca me aconteceu um jogo não chegar. Pode chegar com um atraso brutal, isso já me aconteceu algumas vezes e vai continuar a acontecer agora cada vez mais, mas nunca me aconteceu não chegar. Mas se acontecer alguma vez não chegar, nós temos que ter a noção que, ao fazer back, estamos a correr esse risco. E se não chegar, não chegou. Lamento imenso. Porque muitas vezes o que acontece é que, está bem, mas tu já deste o dinheiro, mas já foi há um ano atrás. Portanto, já nem sequer te faz moça que aquilo chega ou não chega, porque já não te lembras. E, Moça faz sempre. Pronto, pronto. Era muito pior se eu desse os 100 ou 150 euros e aquilo, passados 3 dias, não chegou. Espera lá. Isto chega daqui a 3 dias. Passados 3 dias não chega, 4 dias não chega, 5 dias não chega. Opa! Porquê? Porque eu ainda me lembro do pagamento. Mas é justo, é por justo. aí. E, Pedro, eu por acaso, só uma nota, eu na realidade nunca tive uma pequena correção, eu nunca tive nenhum que não tenha chegado, que eu tenha feito back, mas já fiz back de projetos que não foram financiados, também é uma dor que fica, que foi pena o projeto não ter, e por acaso eram estúdios pequenos, que não tinham a máquina de marketing e não conseguiram chegar ao nível mínimo de funding que tinham pedido e por isso não foram. Mas aí a dor é diferente, porque Aí aí não a sai dor é dinheiro. só uma dor moral, porque, Sim. exatamente, porque aí não sai dinheiro, não é? verdade, Portanto, aí é só uma dor moral que é pá, eu quis ajudar, mas no final não aconteceu nada. Mas também Aí- acontece. Aí é diferente. Também acontece. Mas Pedro, com a tua experiência um bocadinho mais lata, A dor de fazer pledge a um jogo em Kickstarter e de repente, passado um ano, o autor dizer: olha, meus amigos, eu preciso de mais dinheiro e preciso que. Pronto, e essa dor, seja por que razão for, ou porque isso já aconteceu no Kickstarter, também não me estou a lembrar, ou porque o coautor do jogo morreu, ou aconteceu uma coisa trágica e pronto, isso aconteceu agora não me recordo, ou porque a situação do envio das transportadoras está como está, portanto, e vocês devem ter recebido, neste último ano, recebemos todos montes de e-mails a dizer: olha, meus amigos, eu vou ter que aumentar isto em 10 euros, 20 euros, 50 euros, dependendo das pledges. Aí é que entra a vantagem das grandes editoras no Kickstarter, é que a maior parte delas assumiram esses custos. E só tem de assumir, quer dizer, tem uma margem gigante, tem de assumir, não é? Pronto. As mais pequenas é tramado, porque principalmente as editoras mais pequenas, em que é o primeiro jogo que estão a lançar, estão um bocado entre a espada e a parede, quer dizer, logo o primeiro feedback que as pessoas têm sobre aquela editora é que chega à parte final de produção de um jogo em que começam logo a pedir mais dinheiro. Por outro lado, se não pedirem dinheiro, podem ir à falência e o jogo pode nunca chegar, ou pode chegar, mas nunca vão produzir mais nada, porque entraram em falência. Essa também é uma dor. Pronto, pedirem mais dinheiro depois de nós já termos esperado um ano pelo jogo e termos dado dinheiro que às vezes não nos lembramos exatamente do valor que demos, porque já saiu do cartão de crédito há um ano. E ainda bem, às vezes, não é? Sim. É A verdade, ignorância é às verdade. vezes. Completamente. Completamente. Mas essa diria que para mim é a maior dor. Pronto, obviamente há a expectativa do tempo também, é a dor do Kickstarter chegar mais tarde, mas como o Miguel disse, nós temos que entrar nisto a saber que vão haver atrasos, portanto, logo aí eliminas essa dor. Pronto. Olhas para o deadline do projeto e pensas, ok, mais 6 meses, ou às vezes mais um ano. Sim. Né? Pronto. Sim. E até podes colocar no teu Excel, esquece o deadline original, coloca mais 6 meses e pronto. Tipo,
Low expectations. Se o jogo chegar mais cedo, É um bónus, brutal. exato. Exatamente. Pronto. Agora, a dor do jogo nunca chegar é real, claro, mas por isso é que existem os canais de suporte. Isto parece, obviamente, os alcoólicos anónimos, não é? Pronto. Mas é verdade, nós temos um suporte de 200 pessoas que estão ali. Epá, e se o jogo falhar para mim, vai falhar para outra pessoa. Vamos todos chorar aos ombros uns dos outros. Pronto, e a dor passada um dia passa. Pronto, Exato. acabou-se. Não é? Together in misery, como dizem os A ingleses. imagem que criaste foi espetacular. Aliás, nós choramos enquanto jogamos um jogo de tabuleiro, outro jogo de tabuleiro qualquer. Pronto. Sim. Pronto, Exato. acho justo. E a questão está resolvida. Mas não, isso até agora, há 2 anos que não me recordo de nenhum relato, mesmo de alguém da nossa comunidade, de um jogo que não tenha chegado. Sim. Outros projetos já vi, de não jogos de tabuleiro, tecnologia principalmente. Houve muitos fiascos, até bastante mediáticos no Kickstarter de projetos de tecnologia, bastante caros até, por acaso, que depois as pessoas, apesar de terem conseguido ir buscar lá imenso dinheiro, depois não conseguiram produzir, e quando não conseguiram produzir, decidiram ficar com o dinheiro Para além dos esquemas, não é? E depois ainda temos os esquemas, tem, mas esse aí então Eu fiz, nos últimos 2 anos, fiz 150 Kickstarters e depois fiz individualmente de um produto que não era um jogo, e adivinha qual foi o scam, não é? Pronto, foi daquele Kickstarter individual que eu fiz, por acaso era uma secretária elevatória, e foi um autêntico scam, foi mesmo. Pronto, e o Kickstarter não se responsabiliza, nem quer saber. Se vocês lerem os termos e condições, eles não querem saber. Já mandei e-mails, já existe um grupo no Facebook criado para esse efeito, eles não querem saber. E eventualmente a única entidade a quem vocês podem pedir o refund de um projeto no Kickstarter, ou que é um scam ou que o autor não chega a produzir, pronto, porque acontecem as duas situações, né? Pode ser um scam logo à partida e pode haver uma situação em que eles não conseguem produzir e portanto também não conseguem devolver o dinheiro porque já investiram esse dinheiro a pagar a fornecedores e não conseguem. A única forma de pedirem a restituição do dinheiro é através do vosso provider de cartão de crédito, se for uma fraude. Tem um Pronto, há seguro seguros associado a isso e tentar enquadrar isso, mas normalmente eles já estão algo protegidos por causa de ser um Kickstarter e vão lá buscar e dizer, pois, mas os termos e condições desta compra em particular não é coberto pelo seguro. Podem depois tentar argumentar, mas é verdade, é uma boa solução para esses casos. Mas é um risco que fico contente de ouvir e que se calhar com essa nota positiva avançamos para a nossa rubrica, mas fico muito contente de ouvir. Não aconteceu e tu tens 150 Kickstarters, por isso é uma estatística aqui real e bastante positiva. E com esta nota passamos para a nossa rubrica. Aqui estamos para mais uma rúbrica Jogos que dão que falar. Um momento do final dos episódios em que cada um de nós vos fala sobre um jogo que de alguma forma está ligado ao tópico do episódio de hoje. Por isso hoje falamos não só de 3, mas sim de 4 jogos ligados ao tópico Kickstarter. Uma boa ou uma má influência para o hobby. Como temos um convidado, Pedro, eu vou-te passar a palavra mesmo para abrir a nossa rubrica de hoje. Que jogo trazes tu para nós? Pronto, eu hoje trago um jogo que esteve em Kickstarter muito recentemente, em que a expansão agora também está no Kickstarter, que se chama Roll Camera. É um jogo light, claramente, e isto é um exemplo de um jogo desenhado por uma pessoa, publicado pela mesma, através de uma editora, mas claramente um one-man show. Portanto, é um jogo que vale a pena, é o tipo de jogo que vale a pena fazer back no Kickstarter. Não que os outros não valem a pena, mas vocês perceberam a ideia. E basicamente é um jogo, ele trabalha na indústria cinematográfica, portanto é um jogo em que nós temos de filmar as várias cenas de um filme. Okay? É um jogo cooperativo e obviamente existem algumas fases para nós conseguirmos gravar as cenas de um filme, o que é que na realidade acontece. Obviamente é de uma forma muito mais simplificada, mas é bastante engraçado e é um jogo cooperativo que não tem aquela componente do alpha player, porque cada um de nós tem umas cartas na mão e nós não podemos discutir, não podemos mostrar e não podemos discutir. Há uma ação do jogo em que nós temos, o jogo é um jogo de worker placement, há uma ação em que nós basicamente convocamos uma reunião da equipa de produção do filme, convocamos e aí já podemos colocar uma carta em cima da mesa. Cada um de nós coloca uma carta, isto é a componente mais engraçada do jogo, é um jogo cooperativo em que naquela ação cada um de nós coloca uma carta em cima da mesa e discutimos qual é a ideia melhor para conseguir avançar o filme, pronto, ou gravar a cena. Temos um budget limitado, temos dinheiro limitado, é tudo limitado e o grupo ganha ou perde consoante faça um filme muito bom ou um filme tão mau que se torna um filme de culto e aí ganhamos o jogo. Sharknado for the win. Exato. Isso, este é o jogo da semana para mim, porque eu já o joguei 2 vezes esta semana e portanto é realmente engraçado com o grupo certo.
tal como são quase todos os cooperativos, precisas ter um grupo certo. Muito, muito giro, Pedro. Muito obrigado pela partilha. Muito interessante. Estou curioso agora. Isto agora já não dá para ir. Se fosse noutros episódios, não dava direito a um pledge ainda de last minute. Mas pronto. Passo a palavra ao Bruno. Bruno, que jogo trazes tu para nós hoje? Então, o jogo que eu trago, como devem calcular, não é um jogo que eu tenha feito back no Kickstarter, mas teve. é um jogo que eu sei que esteve no Kickstarter, que é o Europa Universalis, The Price of Power, que só será lançado, lá está, como o Miguel diz, na melhor das expectativas, em 2022. E o autor é o Eivind Vetlesen, é norueguês, e a empresa é Paradox Interactive. Existem mais duas, mas acho que esta é a principal. E do que é que se trata isto? Eu não sei se, para quem não conhece, é a reimplementação analógica de um jogo digital, de um jogo computador. Existe uma série que é o Europa Universal, existem vários, mas é uma franquia, em que nós vamos ser uma nação que, num período de 300 anos de história, vai tentar controlar na Europa, isto é, no território europeu, o maior número de territórios, desenvolver esses territórios. Depois há uma parte política muito forte e, sobretudo no jogo digital, existe também uma componente em que o foco está muito, muito forte aí também, na parte diplomática e na intriga. Eu estou muito curioso por este jogo, mais por esta parte, porque eu era viciado nestes jogos de computador e a parte da diplomacia e da intriga fascinava-me, porque este é um jogo que é 4X, ou seja, é Explore, Expand, Exploit e Exterminate. Dá um pouco aquela vibe de jogos de civilização que eu gosto muito, e toda a história parece-me que é um desses tipos de jogos de Civilization. Não sei muito mais do que isto. O que eu sei é que conseguiu ter 5 milhões de coroas norueguesas, que equivale mais ou menos a 500 mil euros. Foi largamente bem sucedido e que está previsto ser publicado em 2022. O jogo diz que demora entre 90 a 300 minutos, portanto é um daqueles jogos que o Daniel Alexandre, se estiver a ouvir, de certeza que não vai querer experimentar, mas que isso ainda me puxa mais, porque eu gosto deste feeling, esta sensação de ser épico, de algo que vai ser construído e que demora o seu tempo. Ok, 300 minutos se calhar é demais, mas se for entre 90 a 120, 180 no máximo, acho que seria algo que eu estaria bastante interessado em comprar quando chegar ao retail. Europa Universalis, The Price of Power, é este o jogo que eu trago. Muito bem, Bruno. 300 minutos, eles têm coragem de pôr isso na capa do jogo. É preciso ter como é um coragem. jogo até 6 jogadores, eu acredito que aquilo seja já a esticar ao máximo. Não sei, Ok. lá está. Ok. Para mim é um pouco o unknown, é o desconhecido, mas acredito que em 90 a 120 minutos a coisa faz com 3 jogadores, não mais do que isso. Tens que escolhermos as pessoas para jogar sem AP. Muito bem, Bruno. Sem AP, sabes como é que é? Miguel, força, que jogo trazes tu para nós hoje? O jogo que eu trago hoje é uma coleção de jogos. Batuteiro. Está neste momento em Kickstarter, que se chama The Nano 9 Games. E então, é um jogo que é criado pelo Sr. Alban Viar e é publicado pela própria empresa do senhor, que é Alban Viar Studio Games. E então, o senhor consegue fazer 9 jogos, 9 pequenos jogos, cada um deles que dura à volta de meia hora, que dão para 1 ou 2 jogadores, portanto é uma coisa para o curto. E então, cada um destes jogos traz sempre 9 cartas, 9 dados e 9 cubos. A ideia é fazer 9 jogos, ele vai fazer 9 jogos. Esta primeira sequência tem 3 jogos, um que se chama Railways, que é um pick-up and deliver e que tem 9 cartas, 9 dados e 9 cubos, que é só para um jogador, é uma espécie de uma versão para um jogador de um outro jogo que é o Tramways. Há um outro jogo que se chama City Planner, que é uma versão minimalista do Town Center, e então basicamente este City Planner é a tentativa de fazer um jogo à la SimCity, e o terceiro chama-se Empire e o objetivo é criar um Manufacturing Empire em 15 turnos, em que tens que construir fábricas, produzir capital, materiais, bens e tentar ganhar o máximo de dinheiro que conseguires. Eu ainda não vi muito sobre este Kickstarter, mas eu gosto sempre destas premissas, que é eu com pouca coisa eu consigo fazer jogos que são divertidos e que são engraçados. Esta premissa de fazer 9 jogos pequenos, rápidos, com precisamente 9 cartas, 9 dados e 9 cubos, isto puxou-me. Está nos meus projetos que estão saved
para eu ver mais tarde. Ainda não fiz back, mas acho que é daquelas coisas, Marco, que se calhar amanhã de manhã depois tens um mail a dizer que o Miguel fez back a não sei o quê. portanto, é essa a minha sugestão para este episódio. Oh, Miguel, isso devia ser Instaback neste momento. Só não é porque estou a falar convosco. É só isso. É só isso. Ele estava a precisar do empurrãozinho do podcast. Isso de vez em quando acontece. Eu já senti esse empurrãozinho, por isso eu sei que ele existe mesmo, não é, Miguel? Ai, muito bom, muito bom. Muito obrigado, Miguel, pela partilha. Olha, eu trago-vos um jogo hoje chamado The Fuzzies. O The Fuzzies é um jogo que já foi do ano passado, na realidade, até acho que já foi antes, já foi no final de 2019, que saiu o Kickstarter. Eu fiz back desse projeto porque achei muito engraçado. Isto vai ser muito estranho para quem me conhece. Eu vou estar a falar principalmente quando vocês forem ver o jogo, que é um party game, e o Marco dizer que um party game é muito engraçado, é um bocado diferente. Mas pronto, o jogo sai, ou chega, é publicado, vamos dizer assim, em 2021, no início de 2021 foi quando ele chegou à casa das pessoas. O designer, por acaso, até é um designer bastante interessante. Ele fez o grupo de designers, são 3 designers, que é o Alex Haig, o Justin Vickers e o Wolfgang Wash, que muita gente se calhar conhece até de outros jogos, até bastante conhecido, mas este grupo já tinha feito um outro Kickstarter no passado que eu gostei bastante, que é o Wavelength, que até acho que já falei aqui no podcast. A editora que eles lançaram agora, juntaram-se todos e fizeram uma editora independente chamada CMYK, que tem este projeto e vão tentar provavelmente fazer mais. O jogo tem uma característica, é um party game, pronto, e vou-vos partilhar um party game, se calhar provavelmente o primeiro party game que eu partilhei aqui, não porque eu falei do Wavelength, por isso é o segundo party game, por acaso os dois do Alex Haig. O jogo é um party game que parece que é completamente diferente. Eles tiveram que arranjar até um engenheiro de materiais físicos para conseguir criar o jogo. O jogo tem uma mecânica física de atração de umas bolinhas todas fofinhas que nós pomos numa torre e elas estão todas lá como se fosse um Jenga, mas de bolinhas, em vez de ser de cubinhos todos estruturalmente sólidos. Não, é coisas fofas, parecem peluchezinhos, que estão todas empilhadas numa torre. E agora nós temos que tirar umas e pô-las em cima, mas depois tem uma mecânica com cartas também bastante inovadora, que é, ok, nós temos que tirar aquela cor e depois temos que a pôr mais alta do que a que estava. Mas a mecânica das cartas depois faz-nos fazer figurinhas tristes, de género, porque deixaste de cair uma bola, vais ter que tapar um olho e agora a próxima que tu vais ter que pôr vai ser com o olho tapado. E vocês não imaginam a dificuldade que isso é. Vocês perdem a visão de profundidade de campo e é hilariante quando alguém vos pega na mão e diz, não, Marco, para a frente, aqui é que está a torre, deixar cair outra vez no meio do ar. Pronto, tem assim uns momentos engraçados, é um party game, há de ser das poucas vezes que vocês me vão ouvir falar de um party game, mas achei giro pela inovação e depois conto-vos uma história engraçada, construindo em cima do que o Pedro disse. O Alex Haig é um gajo incrível, um abraço Alex, provavelmente não consegues ouvir este podcast porque estamos a falar aqui em português, mas se nós tivermos legendas em algum sítio, por favor, fica aqui o meu abraço para ti. O Alex foi um gajo mesmo altamente, que eu falei-lhe que gostava do jogo, abordei-o pessoalmente, comentários, como o Pedro estava a dizer, seguir o projeto, e depois acabamos por trocar uns e-mails, falei-lhe da DICE, e ele pegou e disse, então, olha, eu gosto do que vocês fazem, nós temos o jogo na Ludoteca, já fiz unboxing, já fiz os vídeos e tudo, para também apoiar o projeto, e nós temos o jogo na Ludoteca porque ele nos ofereceu o jogo, mas não foi a CMYK que nos ofereceu um jogo, eu recebi em casa, nunca me esqueço, a morada de casa dele. O remetente foi ele. Ele pegou num jogo, enfiou dentro de uma caixa no meio da pandemia e mandou um jogo para oferecer. E esse contacto pessoal foi incrível. É uma história que eu vou guardar com muito carinho para sempre. Mandei-lhe um e-mail de volta a agradecer-lhe a ele pessoalmente, porque gostou do nosso projeto e neste contacto pessoal, que se não fosse no Kickstarter, isto nunca teria acontecido. Ele não nos tinha olhado 2 vezes, eu nunca tinha tido a oportunidade de lhe explicar o que é que nós fazíamos. Eu, provavelmente nunca olhava 2 vezes. E hoje, pronto, se calhar segue-nos e foi por causa do Kickstarter. Era mais por causa desta história e para vocês poderem dizer que o Marco também consegue partilhar party games aqui, para não ser só tabletop RPGs, não é, Bruno? Sim, mas eu acho que tu também já tinhas falado sobre o Trotro Burrito, portanto não é assim tão não é assim tão raro. Foi apanhado, pois é verdade, já é o terceiro. 3 já é um hábito, não é? Não é aos 7. Psicologia diz que é 7, não é? Eu posso estar enganado, mas eu acho que estás à frente de nós os dois. Nós os dois, eu e o É Miguel. muito provável, mas olha que eu vou fazer a estatística e eu para o próximo episódio eu digo. Muito bom. Challenge accepted, Miguel. Boa.
É todo o tempo que tínhamos. Estiveram a ouvir o DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural, que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro. O meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa, muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir-nos. Estamos muito curiosos se vocês também acham que os Kickstarters são uma boa ou má influência para o hobby. Se vocês também fizeram um back de algum projeto Kickstarter numa das diferentes plataformas, eu estou a dizer Kickstarter, mas crowdfunding no seu geral, em alguma das plataformas, por isso deixem as vossas respostas, opiniões, comentários a tudo o que nós tivemos aqui a falar, seja aqui no episódio no YouTube ou no nosso Facebook, para continuarmos esta conversa online e bastante interessante, para lá deste próprio episódio. Têm os links na descrição deste episódio para poderem participar connosco nessa conversa, ou então podem também nos fazer chegar um e-mail para podcast@dicecultural.org. Ideias, feedback, comentários, ideias de tópicos para outros episódios. Nós adoramos receber o vosso feedback, por isso muito obrigado, malta. Continuem a mandar-nos. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de subscrever, partilharem o link com os vossos amigos para nos ajudarem a chegar até eles. Bruno e Miguel, mais uma vez, muito obrigado a ambos. Mais uma conversa mesmo muito agradável. É um prazer fazer estes episódios convosco, malta. Obrigado, eu. Obrigado. E claro, um obrigado muito especial ao nosso fantástico convidado, Pedro Rebelo. Obrigado, Pedro, por teres partilhado a tua visão, perspectiva até bastante única e muito interessante sobre todos os tópicos que estivemos aqui com os nossos ouvintes. Muito obrigado por teres aceito este desafio. Obrigado eu, Marco, e obrigado a todos por me terem convidado e por acharem que eu realmente tinha algo interessante e de valor para falar sobre os Kickstarters. E aproveito também para agradecer, já que tenho este tempo de antena, a toda a gente que está e que matura no canal de Telegram. Pronto, apesar de eu ser quem fala menos, tem que ser, mas agradeço a todos de estarem lá. E agradeço principalmente ao Erlander, foi o Erlander que criou o grupo dos Crowdfunding Anonymous, que é um grupo que inicialmente estava no WhatsApp, que agora migrou para o Telegram. Portanto, graças a ele é que temos esta comunidade de board gamers que se juntam num canal a falar de uma coisa específica que são os jogos em plataformas de crowdfunding. Olha, felicito-vos aos dois. Abraço, Erlander, e obrigado também. E felicito a ti, Pedro, pelo contributo que também dás. Se por acaso, malta que nos está a ouvir, se não conhecem então alguns dos projetos do Pedro, seja o Jogar Tabuleiro, seja o Lucky Meeple, ou seja este grupo que o Pedro também participa e até outros, têm aqui tudo na descrição do episódio, por isso têm os links, cliquem, sigam, façam parte, não se vão arrepender de seguir aqui o Pedro e mais uma vez, Pedro, parabéns pelo contributo que tu dás aqui ao hobby. Obrigado. Relembro que a DICE Cultural continua a lançar mais conteúdo escrito e em vídeo. Sigam-nos a partir do nosso site, dicecultural.org, que tem os links para as nossas redes sociais, para o nosso parceiro, meusjogos.pt, o parceiro da DICE Cultural para todo o conteúdo escrito. Relembro que o DICE Top tem um novo episódio por mês. Sigam também o link aqui na descrição se ainda não deram uma vista de olhos. Vocês vão adorar o Dice Top, que nós estamos sempre a tentar inovar para vocês. Nós cá estaremos no próximo episódio, onde vamos falar sobre regras caseiras e adaptadas. Um tema assim muito interessante que vocês não vão querer perder. A todos desse lado, muito obrigado, malta, pela vossa companhia, pelo vosso apoio. Boas jogatanas e até o próximo episódio. Um grande abraço, malta. Até à próxima, pessoal. Tchau, pessoal. Abraço.